Olá, bem-vindos para mais um dia, mais um estudo da Sagrada Escritura. Estamos estudando o livro do Êxodo e hoje vamos entrar no capítulo 6 e vamos estudar este capítulo do versículo 2 até o capítulo 7, versículo 7, tá? Então, como fizemos no estudo anterior, precisamos entrar no próximo capítulo, até o versículo 7 do capítulo 7, para podermos entender o conteúdo do estudo do capítulo 6. É uma continuidade, tá? Então, são 30 versículos o capítulo 6, mas nós vamos entrar no capítulo 7, de 1 a 7, para compreendermos esse conteúdo. E para isso, convido você a pegar a sua Bíblia, abra no capítulo 6 de Êxodo, pegue a sua caneta, se prepare para o estudo que vamos fazer, tá? E vamos fazer a leitura tranquilamente, pausadamente. Tem alguns nomes aqui que vão aparecer nesse capítulo que são um pouquinho complicados, como nós já vimos. Então precisamos ir com bastante calma na leitura para entendermos depois na hora de estudar, tá bom? Já pegou a sua Bíblia? Então vamos lá? Vamos para a leitura do capítulo 6 de Êxodo, começando do versículo 2 até o capítulo 7, versículo 7, ok? Vamos lá então? Deus disse a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas não me dei a conhecer a eles pelo meu nome, Yahvé. Eu me comprometi com eles a lhes dar a terra de Canaã, a terra onde levaram uma vida errante e habitaram como estrangeiros. Ouvi o clamor dos israelitas oprimidos pelos egípcios e lembrei-me de minha aliança. Por isso, dize aos israelitas: Eu sou o Senhor, vou libertar-vos do jugo dos egípcios e livrar-vos de sua servidão. Estenderei o braço para essa libertação e manifestarei uma terrível justiça. Eu vos tomarei para meu povo e serei o vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos terei libertado do jugo dos egípcios. Eu vos introduzirei na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vos darei a possessão dessa terra. Eu, o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas estes não o ouviram. Tão grande era o abatimento de sua alma, e penosa a sua servidão. O Senhor disse então a Moisés: Vai pedir ao faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os israelitas. Moisés respondeu ao Senhor: Os israelitas não me ouviram. Como me ouvirá o faraó, a mim, que não tenho o dom da palavra? O Senhor falou a Moisés e a Araão, e deu-lhes a ordem de irem ter com o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem da terra do Egito os filhos de Israel. Eis
os chefes das famílias dos israelitas, filhos de Ruben, primogênito de Israel, Enoque, Falu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. Filhos de Simeão, Jamuel, Jamim, Aod, Jaquim, Suar e Saul, filho da Cananeia. Estas são as famílias de Simeão. Eis os nomes dos filhos de Levi, por ordem de gerações: Gerson, Caate e Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Filhos de Gerson, Lobni e Semei e suas famílias. Filhos de Caate, Arã, Isaar, Hebron e Osiel. A duração da vida de Caate foi de 133 anos. Filhos de Merari, Mooli e Muzi. Tais são as famílias de Levi por ordem de gerações. Arã desposou Jacabete, sua tia, que lhe deu Arão e Moisés. A duração da vida de Arã foi de 137 anos. Filhos de Isaar, Coré, Nefeg e Zecre. Filhos de Osiel, Misael, Elisafã e Setre. Arão desposou Isabel, filha de Abinadab, irmã de Naasson. Ela lhe deu Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Filhos de Coré, Asser, Elcana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coreitas. Eleazar, filho de Arão, desposou uma das filhas de Futiel, que lhe deu Finéias. Tais são os chefes das famílias dos levitas, com suas famílias. Estes são Arão e Moisés, a quem o Senhor disse: Fazei sair do Egito os israelitas, segundo os seus exércitos. Foram eles que falaram ao Faraó, rei do Egito, para tirar do Egito os israelitas. São estes Moisés e Arão. Quando o Senhor falou a Moisés no Egito, ele o fez nestes termos: Eu sou o Senhor. Repete ao Faraó, rei do Egito, tudo o que te digo. E Moisés respondeu-lhe: Eu não tenho o dom da palavra. Como me ouvirá o Faraó? O Senhor disse a Moisés: Vê, eu vou fazer de ti um Deus para o Faraó, e teu irmão Arão será teu profeta. Dirás tudo o que eu te mandar a teu irmão Arão. Falará ao rei para que ele deixe sair de sua terra os israelitas. Mas eu endurecerei o coração do Faraó e multiplicarei meus sinais e meus prodígios no Egito. Ele não vos ouvirá. Então estenderei minha mão sobre o Egito e farei sair dele os meus exércitos, meu povo, os israelitas, com uma grandiosa manifestação de justiça. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor,
quando eu estender a mão sobre o Egito e fizer sair dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram o que o Senhor tinha ordenado e obedeceram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram ao faraó. Muito bem, como combinamos no início, esta é a leitura do capítulo 6, que se estendeu até o versículo 7 do capítulo 7, para podermos entender o contexto desta leitura, tá? Recordemos, né? Importante recordar do capítulo passado que nós falamos do grande trabalho, né, da consciência humana, principalmente da consciência que vive opressão. Não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, que às vezes chega a desanimar, mas é preciso insistir para libertar. Deus não quer nenhum dos seus filhos vivendo oprimido, escravizado por ninguém e por nada, né? Ou nós somos escravizados muitas vezes por pessoas, ou nós somos escravizados por coisas. Então, o grande trabalho que nós vimos no capítulo anterior foi o processo de conscientização do povo e também o trabalho árduo de Arão e Moisés para convencer o faraó, o que não foi fácil. E nisso entramos no capítulo 7, do versículo 2 seguintes, porque também o 1 nós estudamos anteriormente, o versículo 1 do capítulo 6, tá bom? Então vamos lá. A leitura deste capítulo dá sequência à narrativa da missão de Moisés. Deus diz a Moisés que nunca se deu a conhecer de fato aos patriarcas. Nós vimos no início da leitura do capítulo 6, quando Deus fala que ele não se deu a conhecer totalmente para os patriarcas. Ele só se revelou, se manifestou como o Deus Todo-Poderoso, tá? Mas não pelo seu nome. E o nome de Deus é Yahvé, ou em algumas traduções da Bíblia, se coloca Javé, tá? Mas o tetragrama que fala do nome de Deus é Yahvé, ok? Deus diz que ao ouvir o clamor do povo que sofre, ele lembra-se da aliança e promete libertá-los do sofrimento da escravidão. A Moisés Deus se revela. A Moisés diz quem é. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus de seus pais. É Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, que se revela a Moisés. E lembra-se da aliança para libertar este povo que está sofrendo no Egito. O povo escolhido, o povo eleito, tá? Diante do desânimo dos inspetores israelitas, porque vejam bem, no Egito tinha os encarregados, né, os feitores egípcios da corte do faraó, mas que dentre o povo eles escolhiam também inspetores para inspecionar o trabalho dos seus irmãos de raça. Então, dentre os israelitas, tinham os inspetores também. E aqui nós vimos na leitura que há um desânimo por parte dos inspetores israelitas e até certo ponto também um desânimo do próprio Moisés. Moisés, aqui nesta leitura, nós vimos ele também desanimado com a situação. Porque, como vimos no capítulo anterior, trabalhar a consciência dentro de um processo opressivo, de opressão, não é fácil, né?
Deus responde com uma promessa a este desânimo, né? A promessa, Deus responde com uma promessa estimulante. Ele mesmo, o próprio Deus, enfrentará o faraó. Isso está no capítulo 6, versículo 1, que nós vimos anteriormente. Ele mesmo, com a força do seu braço, enfrentará o faraó. É uma promessa de ânimo, para refazer o ânimo daquele povo, dos inspetores e do próprio Moisés. Tá? Aqui deveria ter início já a série de sinais e prodígios com os quais Deus vai enfrentar o faraó. Contudo, os redatores sagrados do livro não quiseram deixar de lado as tradições sobre os diversos encontros de Moisés e Arão com o rei egípcio. Daí o fato de encontrarmos repetições de cenas. Pode ver que tem cenas que se repetem nesta leitura do capítulo 6, né? Antes de iniciar o que tradicionalmente conhecemos como as pragas do Egito, é assim que Deus enfrentará o faraó, o redator considera muito importante salientar a qualidade do Deus que se levantará contra o poder egípcio. Então, o escritor sagrado ele faz questão, né, de abrir um parênteses, podemos dizer assim, para salientar a qualidade do Deus que se levantará contra o poder egípcio, o poder opressor. Ok? E o mesmo Deus é o mesmo Deus dos antepassados, do povo, que mantém sua promessa em favor dos fracos e oprimidos. Está nos versículos de 2 a 8 do capítulo 6. É o mesmo Deus dos patriarcas, dos antepassados deste povo. Por outro lado, salienta-se duas atitudes fundamentais dessa história. Em primeiro lugar, a do povo que, apesar dos anúncios de Moisés, ainda não consegue acreditar que sua sorte pode mudar. Versículo 9. Vocês podem anotar aí se quiser. Em Êxodo, capítulo 4, versículo 31, eles haviam acreditado no primeiro encontro que Moisés tem com eles. Mas diante da insatisfação do trabalho e da opressão, perdem a esperança de que isso se resolva bem. O povo desanima, tá? A outra atitude é a de Moisés. Ainda sente a necessidade de tirar seu povo da terra que os oprime. Mas o que mais se impõe é a dúvida, a incerteza e o pessimismo diante do endurecimento e da inércia de seu povo. Não obstante, a vontade do Senhor continua firme. Deus continua firme em seu propósito. Ele quer libertar o seu povo. Isso está no versículo 13, que nós lemos. Ok? Continuando. Temos nos versículos de 14 a 27 a lista dos chefes de família. Nós vimos esse adendo, esse parênteses que foi aberto dentro da missão de Moisés, no capítulo 6. Ok? E os redatores, os escritores sagrados, que são denominados a fonte P da escola sacerdotal, é que deram a forma final
em todo o Pentateuco, tá? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Julgou-se por eles importante introduzir esta lista genealógica, embora com isso tivesse de interromper o relato dos tempos anteriores à libertação do Egito. E por que julgou importante? Para a escola sacerdotal, a fonte P, que redigiu e deu o acabamento final do Pentateuco, era muito importante estabelecer o vínculo entre Moisés, Arão e a tribo dos levitas. Eles são descendentes de Levi, da tribo dos levitas, né? Recaindo seu interesse especialmente sobre a figura de Arão. Com isso, procura legitimar a importância social e cultural dos descendentes de Arão, que dão forma histórica ao grupo sacerdotal, o qual posteriormente controlou o Templo de Jerusalém. Lá na frente, eles vão controlar o Templo de Jerusalém e o seu culto, tá? Note-se que passa rapidamente de Rúben e Simeão para Levi, sem outro interesse a não ser dar os nomes dos chefes das famílias levitas. Por isso eles fazem este adendo, podemos dizer assim. Nos versículos de 28 até o capítulo 7, versículo 7, temos a continuidade da missão de Moisés. Podemos nos perguntar, por que Deus daria uma ordem sabendo de antemão que não seria obedecido? Ele fala, vamos, mas o faraó não vai ouvir vocês. Por que Deus daria uma ordem sabendo disso, né? Eu endurecerei o coração do faraó. Êxodo 7, versículo 3. Isso já nos dizia o próprio Deus em Êxodo 3, 19 e Êxodo 4, 21. É só recordar, tá? E aqui novamente repete a fórmula. Não esqueçamos, gente, que nenhum desses relatos é crônica simultânea dos acontecimentos. Não são anotações que os protagonistas vão formando. Não são. Mas relatos que surgem posteriormente, ok? Relatos que surgem posteriormente. Portanto, não se trata de uma história no sentido moderno do termo, mas de uma releitura. O povo israelita está fazendo uma releitura, uma reflexão à luz de outra experiência histórica que o povo vive. Entenderam? É uma releitura, uma reflexão à luz de outra experiência experiência histórica que o povo vive. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos continuar então. O crente da antiguidade, e desde o início do estudo eu estou querendo desmistificar esta palavra crente, porque ela sempre foi carregada de um certo preconceito. Crente é todo aquele que crê, não importa a religião. Crente é todo aquele, é o homem e a mulher de fé, ponto. Então aqui eu digo, o crente da antiguidade, né, como está no texto, costumava pensar que tudo era dirigido por Deus, inclusive a rebeldia e a obstinação do faraó. Estavam previstas e Deus as queria assim, ponto.
Então era a mentalidade dos crentes da antiguidade, tá? Que até a rebeldia do faraó, Deus aceitava e tinha que ser assim. Só que não. Daí, não haver nenhum problema, nenhum inconveniente em colocar nos lábios de Deus nesta leitura a expressão anteriormente mencionada. O que se procura salientar neste texto, nesta leitura, é o total controle de Deus sobre as forças naturais e sobrenaturais, humanas e não humanas. Mas esse controle não se exerce em detrimento da liberdade do ser humano. A vontade de Deus só procura salvar e resgatar, não desumanizar ou oprimir, tá? Como o caso do faraó, antítese do livre exercício da vontade. Quando existe vontade de praticar o mal, é porque se está muito distante do autêntico ideal de liberdade. Ok? Assim, a afirmação, eu endurecerei o coração do faraó, não se deve levantar problemas nessa frase, tá? O mesmo pode-se dizer de outras fórmulas semelhantes, como aquela que encontramos, e depois você pode conferir na sua Bíblia, em Isaías capítulo 6, 9 seguintes, e postas em Marcos capítulo 4, versículo 12, nos lábios do próprio Jesus de Nazaré, tá? Os escritores bíblicos, e de maneira especial os escritores proféticos, os escritos proféticos, costumam situar no futuro acontecimentos passados, como se diz sempre, como uma ação direta de Deus. Ok? Então, qual é a mensagem para nós deste capítulo? O desânimo dos líderes e do povo diante de situações de opressão é sempre, digamos, combatida com a promessa estimulante do próprio Deus para renovar a fé e a esperança de seu povo. Deus não desiste nunca e deseja vida plena e digna para todos, que todos sejam livres e o reconheçam como o Deus libertador. Importante destacar que a releitura de acontecimentos vividos ajudam a rever as atitudes presentes e projetar o futuro, totalmente diferente e melhor. Ok? É o que nós vimos aqui nesse estudo que estamos fazendo do capítulo 6. É nesse sentido que o povo eleito releu esses fatos. Tá? Não podemos pensar hoje, como os crentes da antiguidade, que o desejo de ser mal, fazer o mal, é vontade de Deus, porque não é. Existem dois caminhos apresentados por Deus ao ser humano: o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da bênção e o caminho da maldição. A escolha é de cada um. Nós fomos criados com o livre-arbítrio por Deus. E cada um de nós tem o direito de fazer escolhas pelo caminho do bem, que é o caminho de Deus, ou pelo caminho do mal. Cada um é livre. Não é a vontade de Deus. Mas se Ele nos criou com a liberdade, como Ele nos criou com a liberdade,
Ele, o próprio Deus, não interfere nas nossas escolhas. Deus nunca vai interferir nas nossas escolhas. Isso deve ficar bem claro. Se sofremos consequências pelas nossas escolhas, sejam boas ou más, a culpa é somente nossa e não de Deus, porque a escolha é algo nosso. Precisa ser bem frisado isso nesse estudo que estamos fazendo. Então, o faraó fazer o mal era escolha dele, não era a vontade de Deus. Tá? Essa é uma mentalidade antiga que não cabe para nós que vivemos a pós-modernidade. Ok? Então, Deus não interfere na escolha, pois Ele respeita a liberdade que Ele mesmo deu a cada um. Se existem pessoas más, foi porque escolheram ser más, como o faraó. O caminho do bem leva à liberdade verdadeira. Liberdade não é fazer o que dá na telha, como nós falamos. Liberdade não é fazer o que quer, né? Mas liberdade é desejar o bem e rejeitar o mal. Isso é liberdade. É fazer a vontade de Deus e não seguir os nossos desejos egoístas. Na maioria das vezes, as nossas vontades estão anos-luz da vontade de Deus. E quando a seguimos, nos tornamos escravos. Não somos livres de fato. Livres somos quando optamos pelo bem e rejeitamos o mal e fazemos a vontade de Deus. Ok? Esse é o estudo do capítulo 6. Nós entramos até o versículo 7 do capítulo 7 e espero vocês para o próximo estudo, que é a continuidade do capítulo 7, né? Vamos dizer assim, do versículo 8 até o versículo 29, tá bom? Até o versículo 29 nós estudaremos, ou melhor, entraremos no capítulo 8 até o versículo 11, para entendermos também o capítulo 7. Deixe um joinha no canal, compartilhe o vídeo. Obrigado a você que está inscrito, que está perseverante acompanhando esse estudo. Um abraço e até o próximo estudo, se Deus quiser.